Shalom, amados, Altíssimo, paz seja convosco, tudo bem? Chegamos a mais uma celebração, né? A festa de Yom Teruah, festa das trombetas, o Rosh Hashanah. E o título é Como um cristão pode celebrar Rosh Hashanah, né? Primeiramente, o que é essa festa, né? Que a festa das trombetas vai ser nesse ano 2025, ao pôr do sol do dia 22 de setembro, né? Até 23 de setembro ali, que é o Rosh Hashanah, o novo ano, né? Israel também, celebrado no ano 5786, ou Yom Teruah, onde os sábios, né, eles creem que seja a criação do mundo, né? O aniversário da criação, no dia 1º de Tishrei, tá? E também se inicia os 10 dias temíveis, do dia 22 de setembro até o 2 de outubro, né, que culmina no Yom Kippur. O que é o Yamin Noraim, 10 dias temíveis? Tudo isso você vai ver, né, nesse vídeo. Tá? São 10 dias ali entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, são vistos como os dias em que o nosso Senhor, né, o Eterno, ele abre os livros, tá? Conhecendo os livros celestiais como o livro da vida, o livro da morte, o livro dos indecisos, né? E onde se é possível reverter uma sentença na vida financeira, emocional, física ou espiritual. Os 10 dias temíveis também são conhecidos como os dias de arrependimento, de Hateshuvah, né? Renovação espiritual, e novos decretos do Senhor, né? Decretos doces ou decretos amargos, né? Está lá em Salmo 109, versículo 3. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha que bacana esse texto, né? Sobre decreto, sobre mel, né? Olha lá, fazendo uma alusão, né? Ao Rosh Hashanah, né? Então se crê, né? Pelos sábios ali, povo do Senhor, ali, povo de Israel, que acontece o julgamento divino, né? Entre Rosh Hashanah, como o Senhor Deus, ele é visto como rei e juiz, que abre os livros do destino, né? E cada pessoa passa diante dele como um rebanho diante do pastor. E cada ação, palavra e pensamentos de cada um são avaliados como foram as atitudes de cada pessoa no último ano, tá? E olha que interessante que Jesus, Yeshua, ele diz em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Né? Olha que interessante que ele fala sobre o dia do juízo, né? Esse Rosh Hashanah também é sobre o juízo, né? Entre o dia 1º de Tishrei até o dia 10º, que é o dia de Yom Kippur, né? O destino ele é escrito, mas não selado, né? Em Rosh Hashanah, o destino ele é escrito. Em Yom Kippur, o destino é selado. E entre esses dias, a pessoa tem chance de mudar o decreto por meio, né, de algumas ações, né, como Teshuvah, como arrependimento sincero, retorno ao caminho de Deus, como Tefilá, orações, né, e também Tzedakah, que é a justiça social, obras de caridade, né, as boas ações, né. A gente vê que o Senhor tem decretos para cada nação, e quando uma nação toma uma atitude, né, de arrependimento, de conversão, o Senhor muda esse decreto. Está lá, por exemplo, no livro de Jonas, né? Um decreto de sentença de destruição e veio sobre eles, né? A Hesed, a bondade do Senhor, né? A misericórdia, né? A Ren, tá? E esses 10 dias de Teshuvah, de arrependimento, é um tempo de autoavaliação, retorno ao Senhor, retorno ao Eterno, buscar o Senhor, né? Enquanto se pode achar, né? As pessoas procuram, então, fazer reparação com quem ofenderam, por exemplo, se alguém te ofendeu, vá lá, peça perdão, né? Intensificar as orações também, de madrugada, né? Nós estamos numa campanha aí de humilhação, né? De jejum também, tá? E são dias conhecidos como dias de temor, de esperança, né? Chama-se de dias temíveis, porque lembra o juízo de Deus, né? A reverência ao Senhor, mas então são dias de esperança. Deus é justo, mas também misericordioso, né? E é celebrado o dia do toque do shofar, né? Yom Teruah, o dia do toque do shofar, que tem como simbolismo também despertar a consciência, né? Acordar a alma e voltar ao Criador, né? Então, na tradição de Israel, esses dias de Yamin Noraim são períodos mais solenes do ano, comparado a um tribunal celeste, né? Ao final do Yom Kippur, o destino de cada pessoa, então, é decidido para o próximo ano. Por isso que o povo de Israel eles costumam comentar, né? Nesses dias festivos, né? No dia de Rosh Hashanah, Ketivav Hatimah Tovah, ou seja, que você seja inscrito e selado para o bem. Resumindo,
O povo de Israel, os judeus, creem que o Yamin Noraim, cada ato humano é amplificado diante do tribunal divino. E a tradição expressa como se fosse multiplicado por 7 vezes, né? Isso tem um peso maior, positivo e negativo. É um tempo em que o arrependimento, bondade, pode mudar o decreto de todo o ano, né? Você vê vários conceitos da palavra do Senhor, né? Sobre o número 7, né? 7 vezes de orar ao dia, né? 7 vezes onde o Senhor vai pesar sua mão ali, né? Nos seus decretos, enfim, vários textos que você pode estar procurando aí pela internet, tá? Mas vamos lá então, tá? Romanos capítulo 3, 2, apóstolo Paulo, né? Ou o rabino Shaul Hachalia, né? O enviado. Ele fala, olha que interessante, ele diz que muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, ao povo de Israel existem segredos, existem revelações que o Senhor concedeu ao povo judeu, ao povo de Israel. Né? Você pode estar perguntando assim, mas, pastor Ruth, eu não sou judeu, eu sou evangélico, não preciso celebrar isso. Olha que interessante. Em Gálatas 2:7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, existem 2 evangelhos. O evangelho dos incircuncisos, daqueles que não são parte de Israel, mas são gentios, né, como eu e você, né, e tem aquele que são o povo de Israel, né, e a ele foi dado o evangelho da circuncisão. Olha que interessante, nós como gentios, né, podemos celebrar o evangelho da incircuncisão, né, incircuncisão na carne, mas circunciso no coração, tá? Então o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios e o apóstolo Pedro foi enviado para o povo de Israel, para o povo judeu, né? E olha que o apóstolo dos gentios fala, né, em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, né, Rosh Chodesh, ou dos Shabbats, dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, ele estava pregando aqui o evangelho para um povo que era gentil, que habitava em Colossos ali, junto com outro povo que era judeu, né? E falava, que ninguém julgue vocês por essas festas, pelos Shabbats, pelos descansos, que ninguém julgue vocês por essas coisas, né? Ou seja, né, é um povo que naquela época já celebrava essas festas, a igreja primitiva celebrava, tá? E você pode falar assim, mas pastor, isso aí está na lei. Mas o que Yeshua diz sobre a lei? Mateus 5, 17 e 19, ele fala bem o seguinte, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinará aos homens, né, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, ele falou que não veio para abolir a lei, né, mas veio para cumprir a lei, que aquele que ensinar corretamente vai ser chamado grande no reino dos céus. Porém, aquele que violar um desses mandamentos será chamado menor no reino dos céus. E você pode perguntar da nova aliança, né? A nova aliança lá, que está em Hebreus e Jeremias, fala sobre isso, que agora a palavra do Senhor, o mandamento, não está mais em pedras ali, mas está dentro do coração, gravar na mente e no coração, viver, né, essas palavras do Senhor, né? A salvação, sim, é pela graça em Yeshua, mas para você viver nesse mundo, você precisa, né, de cumprir os mandamentos do Senhor, tá? Então, o que está escrito, né? Quando Deus fez ali os luminares, né, o sol e a lua, em Gênesis capítulo 1:14, ele falou bem assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E a palavra estações aqui é moed, quer dizer, estações, ciclos, né, festas separadas ao eterno. Então, ele criou luminares ali, como o calendário do povo de Israel, um calendário mais lunar, né? Então são celebrações, né, onde o Senhor marcou datas fixas, e está lá em Levítico 23, 1 e 2, as festas do Eterno. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. O Eterno falando, as festas são do Senhor. E logo mais para frente, o versículo 23, ele fala, né, o Senhor disse a Moisés, dei as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tem um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial.
comemorada com toques de trombeta, de shofar. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. E Números 29, primeiro, fala bem assim: no primeiro dia do 7º mês, celebrem as festas das trombetas, convoque um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Ou seja, em Israel é feriado, né? Não se trabalha em Israel, né? Mas no Brasil muitos trabalham, né? Então você que trabalha não tem problema, você pode estar celebrando, né? Logo mais o jantar à noite, né? Eu sei que muitos não podem, né, pedir ausência do seu serviço, mas pode estar celebrando essa festa à noite na sua casa, tá bom? E é uma noite de memorial, de celebração, de você, sabe, reflexão pelos dias. O toque do shofar tem a ver com reflexão, né? Você reaver as suas ações, né? Dias de temor, né? São dias que você pede perdão ao Senhor, pede perdão ao próximo, quem, né, se sentiu ofendido, né? Também se pratica as boas obras, as boas atitudes, né? E também fala-se de a reunião solene, né? Então nós aqui da Unidade Comum em Cristo, né, estaremos reunidos, né, na segunda-feira, dia 22, para nos reunirmos, né, com celebração ao Senhor, em gratidão a Deus por mais um ano, né, solene, né, e logo depois cada um vai para suas casas, né, ali celebrar o jantar, tá? E também nesse primeiro dia especial, pessoas estarão oferecendo ofertas especiais ao Senhor, né? Ele fala para oferecer ofertas especiais ao Senhor, você também pode estar oferecendo, né, com a celebração, né? Como você oferece, você abençoa o reino do céu, você é abençoado a 30, 60 e a 100 vezes mais, né? E interessante, você pode perguntar, mas pastor, vou abençoar, mas não existe mais o templo lá em Israel. Não, mas olha que interessante o conceito, né, de você estar oferecendo ao Senhor os seus sacrifícios, né? Em Hebreus 7:7, conta, por exemplo, que quando Abraão se apresentou diante do sacerdote e rei Salem Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo para o sacerdote, né? E está escrito que, evidentemente, não pode haver qualquer dúvida em que o inferior é abençoado pelo superior, né? Então, Abraão, ele deu o dízimo, né, de todas as conquistas para ali o sacerdote, né? Melquisedeque. E também Jacó, quando fez um voto com o Senhor, como o Senhor apareceu para Jacó naquela escada de Jacó, né, ele falou, vou fazer um voto com o Senhor, se Deus for meu Deus, né, e darei o dízimo de tudo também. E naquele tempo, né, não existia ali o templo, o tabernáculo, ou mesmo ali as leis escritas, mas o Senhor já tinha dado no coração deles ali, né, os sacrifícios. Se você parar para pensar, lembre-se de Adão, de Abel, de Caim, o Senhor colocou um princípio desde a criação de oferecer ao Senhor os sacrifícios, né? E se você desejar também oferecer sacrifícios de Rosh Hashanah, tá? Que é um sacrifício especial, você pode estar também oferecendo. Aqui na descrição aqui do vídeo vai estar aqui embaixo, né, os dados da Unidade Comum em Cristo Serem, onde você também pode estar ofertando, né, nesses dias especiais, tá, a sua oferta de Rosh Hashanah, tá bom? Então agora falando sobre como você vai celebrar, né, como o cristão celebra, né, é uma festa graciosa, uma festa de renovação, uma festa de um novo ciclo, né, no dia 1º de Tishrei, né? Então é feito um jantar com a sua família, né? À luz de velas ali, né? É feito também um pão especial chamado de halá, né? Um halá com mel. Você pode colocar ali, né, frutas cristalizadas ali, né? E essa halá você mergulha com mel, né? E faz umas declarações, tipo, um Shana Tová Umetuká, que é um ano bom e doce, né? E esse pão, ele é trançado e colocado em círculo, simbolizando assim, com um pouco de sal também, né? Um ano doce, repleto de vitórias, redondo por causa de símbolos, uma coroa, né? Porque Rosh, né? Hashanah, Rosh quer dizer cabeça, né? E literalmente Rosh Hashanah significa cabeça do ano, né? Primeiro dia do ano civil, né, de Israel, né? E é um redondo por simbolizar um ciclo, né? E são feitas algumas orações especiais também ao redor da mesa, né? Por exemplo, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos sustentou e nos fez chegar a este tempo presente ou esta época festiva, né? Gratidão a Deus por mais um ciclo, mais uma festa, né? E olhe para trás, quantas pessoas nós perdemos no último tempo, né? Pessoas que adormeceram, né? Que souberam de decretos de saúde, né? E poucos tempos depois já não estão entre nós. Então nós temos que agradecer a Deus por essa celebração, por essa festividade, né? E também é feito um kiddush, tipo uma santa ceia, né? Com pão ali, com suco de uva, com vinho, né? Como você desejar. E é feita as orações, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que crias o fruto da videira.
Aí pega o pedaço do pão também. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tiras o pão na terra, né? E pode preparar um jantar especial ali e ter mais outras bênçãos, né? Você pode estar declarando que as nossas bênçãos aumentem nesse novo ciclo, né? Que sejamos por cabeça e não por cauda, que sejamos cheios de méritos como a romã cheia de sementes, né? Também se coma a romã, o maçã também com mel, você pode estar comprando maçã, né? A romã, colocando mel e comendo, né? Como um ato profético, né? De desejar um ano bom, um ano doce, com decretos agradáveis do Senhor, tá? E também declarando, né? Que sejamos cheios de méritos como a romã cheia de semente. E seja a tua vontade, Senhor nosso Deus, e Deus nossos pais, que se renove para nós um ano bom e doce. Tá? Então é um jantar especial que você se reúne com seus familiares, né? Lógico, aqueles que podem, né, se ausentar do seu trabalho, falar com o teu patrão, ser um dia de descanso, um dia de celebração, um dia de orações, né? Você que não pode, não tem problema, mas você pode estar se juntando com os seus familiares, né, celebrando, né? Nós estaremos aqui no dia 22 de setembro, né, às 8 horas, com toque de chofar, né, no tabernáculo. Teremos um momento de gratidão ao Senhor, pelas orações ao Senhor Deus também, né, onde se inicia os 10 dias temíveis, é um dia que estaremos buscando a face do Eterno, pedindo ao Senhor misericórdia, né, porque são tempos difíceis que estamos vivendo no mundo, né. Então, você que mora aqui em Foz região, estaremos reunidos, né, no dia 22 de setembro, né, no Rosh Hashanah, né, no tabernáculo, segunda-feira às 20 horas, tá? Para essa reunião sagrada, onde haverá o toque do shofar, né, que significa despertamento, arrependimento, novo começo, né? Tocaremos ali o tequia, né, o shivarim, né, teruá e outros toques ali, né, do shofar com um símbolo profético, um símbolo de estar nos humilhando perante o Senhor, tá? E tudo isso é uma preparação para o jejum de Yom Kippur, tá? Nós estamos jejuando, né, agora nos 40 dias, né, até o Yom Kippur, mas se você não está, não tem problema, tá? Você pode estar se preparando, tá? E como jejuar o Yom Kippur, eu vou falar para vocês em breve, tá? Um outro vídeo só sobre o Yom Kippur, tá? Aqui nesse ano de 2025, vai ser do dia 1º de outubro, né? Ao pôr do sol até o dia 2 de outubro, tá? Então são essas celebrações, onde você que tem Yeshua, que você é cristão, você não é judeu, mas você sente um chamado, você sente que está, né? É um tempo profético, né? É um tempo que chegou à plenitude dos gentios e agora muitas pessoas estão se voltando, né, os seus olhos para Israel, estão voltando os seus olhos às festas. As pessoas estão falando, olha, pastor, eu estou sentindo algo diferente, estou sentindo que um clamor, um amor pelo povo de Israel. Então você está fazendo parte, né, desse chamado, dessa vida, né, onde Deus está trazendo a restauração de todas as coisas, e é um chamado mundial, não é só no seu coração. Então outras partes do mundo também estão olhando especialmente para Israel, né, e também podendo celebrar as festas mesmo não sendo judeu, né, porque você é o ramo enxertado ali, né, na oliveira, tá? Então que o Eterno venha abençoar esse novo ano, que venha ser decretos doces para a tua vida, que você venha ser muito abençoado, você possa celebrar as festas que é do Eterno, a festa do Eterno, não são de homens, né? Yeshua não aboliu, Yeshua viveu essas festas também, tá? E são tempos proféticos, e eu falo para você uma coisa, tem bênçãos escondidas nessas festas. Eu posso te dizer, confirmar, quem celebra essas festas nunca mais é o mesmo. Amém? Que celebra com fé, com amor, devoção ao Pai, crendo na sua santa palavra, e que você venha viver decretos doces, tá? Logo eu vou fazer um vídeo sobre Yom Kippur. Amém? Que o Eterno abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante sua face e põe em ti a shalom, a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Shana Tová Umetuká, em nome do Senhor.